Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025. Daremos início aos nossos destaques desta manhã pelo Folha de São Paulo. Temos aqui a nossa manchete, que é sobre o combate ao narcotráfico. Segurança Pública une novamente Centrão e bolsonarismo na Câmara contra Lula. O governo é derrotado por 370 votos a favor e 110 contra no projeto de lei antifacção, relatado por Derrite e comandado por Hugo Mota. E Davi Alcolumbre anuncia Alessandro Vieira como relator no Senado e diz que negou posto a bolsonaristas. E de acordo com os especialistas, a aprovação é uma disputa política, não uma discussão técnica. E partidos com ministérios no governo Lula dão 60% dos votos favoráveis ao PL antifacção. E o projeto reúne novos tipos de crime e amplia a audiência de custódia por vídeo. Inclusive, a primeira fotografia aqui do carrossel de imagens do Folha de São Paulo é sobre a PL antifacção. Parlamentares comemoram com Derrite a aprovação na Câmara do texto base do projeto, com 370 votos favoráveis e 110 contrários, como vimos anteriormente. Agora, na segunda imagem da editoria de esportes, jogadores de Curaçao celebram classificação para a Copa do Mundo de 2026. Panamá e Haiti também conquistaram suas vagas nessa terça-feira, que foi dia 18 de novembro. Agora falando sobre o evento da COP. Passagem Fé em Deus, em Belém, onde moradores esperam há meses pela demolição de suas casas, como parte de melhorias previstas para a COP30 e, como a gente observa, são obras inacabadas. E falando sobre cultura e entretenimento, não fiz nada demais, Deus que me deu emoção, foi o que disse a cantora Leci Brandão, que foi homenageada no troféu Raça Negra, e ela que já tem 51 anos de carreira. Falando agora sobre ambiente, dupla que oferecia micos-leões no WhatsApp é denunciada pelo Ministério Público no Rio de Janeiro. Esses bichos estavam escondidos em meias e aparentemente dopados. Falando sobre política, Lula chega ao fim do ano com um colchão de 24 bilhões de reais para segurar as despesas. Já um outro destaque diz que o acórdão abre margem para a prisão de Bolsonaro em regime fechado já na semana que vem. E chefe do Exército pede que os militares condenados não sejam algemados. Sobre o Banco Central, investigação vai apurar pressão política em negócio entre BRB e Master. E de acordo com o presidente do FGC, o pagamento a credores do Master será rápido. E mais uma vez, um destaque para a COP30. Temos aqui filhote de Hitler, 787 milhões de reais e o rascunho de declaração final. Como foi aí o 9º dia da COP30? E órgão da ONU se prepara para deslocamento de países inteiros provocados pela crise climática. E o governo também anuncia uma empresa para coibir greenwashing na reciclagem aqui do Brasil. E falando sobre o governo Lula, já é um outro destaque. Lula segura a sanção do imposto de renda para turbinar início de campanha para a eleição de 2026. A expectativa é que a cerimônia seja realizada no dia 26 deste mês, um dia antes do prazo final. Falando sobre a infraestrutura, o governo planeja 14 concessões de rodovias em 2026 e prevê 158 bilhões em investimentos. Projetos que serão repassados para iniciativa privada somam ao todo 7.295 quilômetros de estradas. E sobre o clima, temos aqui o destaque da Folha de São Paulo: chuva dá trégua e temperatura sobe no feriado prolongado em São Paulo.
E sobre memória, temos um destaque especial. Jardes Macalé, que morreu nesta segunda, escreveu sobre poesia, direitos humanos e também John Cage. Colunas do músico reforçam a irreverência que o consagrou. E leia textos dele disponíveis para a Folha de São Paulo. Já na seção Pare para Ler de hoje, um estudo associa ultraprocessados a câncer coloretal em mulheres com menos de 50 anos de idade. Pesquisas sobre alimentos com muito açúcar, sal e gordura indicam possíveis razões para as taxas crescentes da doença. E ultraprocessados tendem a ampliar cifra de pólipos coloretais. Nos assuntos de economia, o primeiro assunto é para o mercado imobiliário. Leilões entram em clima de Black Friday com mais de 1.500 ofertas. Aqui nos informa que as opções incluem de casas com lances iniciais de R$14 mil até mesmo áreas rurais de 30 milhões. O próximo assunto diz sobre Vision Pro da Apple. Não é fracasso que parece. O fiasco comercial esconde sinais de que a empresa ainda sabe apostar no futuro. Já uma próxima chamada de capa, relator da CPMI vê tentativa de fritura do presidente do INSS e critica vice-presidente do órgão. O Alfredo Gaspar afirma ter ouvido sobre proximidade de Léa Bressi com o preso. Agora um destaque sobre a política nacional. Davi Alcolumbre demonstra ter se frustrado após Lula escolher Messias para o Supremo Tribunal Federal. E ele diz fazer o quê? O presidente do Senado defendia o nome de Rodrigo Pacheco, que deve deixar a política. No cotidiano, o primeiro assunto de hoje é sobre um caso que aconteceu em Portugal. Não sei como aguentou. A firma brasileira cujo filho teve os dedos mutilados por outros garotos dentro de uma escola em Portugal. A soldadora diz que o menino foi vítima de racismo e xenofobia por colegas desse colégio. E mais um caso de violência. Sou a lei, sou o juiz, teria dito o policial para uma moradora na mega operação no Rio de Janeiro. Ainda falando sobre violência, armas e explosivos são apreendidos durante uma nova ação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Temos aqui um assunto, um destaque para São Paulo. Milton Leite atua para tirar Teixeira e colocar apadrinhado no comando da Câmara. Base de prefeito colhe assinaturas para reeleger atual presidente, que apoia Nunes. Nos assuntos internacionais aqui desta quinta-feira de manhã, o primeiro destaque é para Líbano. Ataque de Israel contra campo de refugiados palestinos mata 13 pessoas. Tel Aviv afirma ter atingido combatentes do Hamas em complexo de treinamento no local. Falando sobre a guerra comercial, Casa Branca acusa Alibaba de auxiliar exército da China em ações contra os Estados Unidos. Big Tech nega acusações e as classifica como absurdo a tentativa de manipulação pública. No caderno de ciência, temos aqui dois principais destaques. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, descumpre liminar ao tentar ceder a área de pesquisa, afirma juiz. Agora, por outro lado, a Procuradoria-Geral do Estado afirma não ter sido intimada dessa decisão. E sobre genética, que é um outro assunto nessa mesma editoria de ciência, Banco Online permite acesso a dados genéticos de quase 10 mil espécies de animais. A GenRefBR, que é o nome desse banco online, será lançado nesta quarta e já está disponível para a consulta. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo desta quarta-feira, a manchete de hoje é sobre o sistema financeiro. Aqui diz que o Banco Central liquida Master e Vocaro é preso por suspeita de fraude de 12,2 bilhões de reais. A Polícia Federal diz que Master vendeu carteiras de crédito fictícias a Banco Estatal do Distrito Federal. Em um período de menos de 16 horas, entre a tarde de segunda-feira e a manhã de ontem, terça-feira,
a Justiça expediu ordem de prisão de Daniel Vorcaro, que foi o banqueiro preso quando tentava sair do país num avião particular, e o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. E cumpria-se assim um ciclo iniciado quando a investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal e também do Ministério Público, ou melhor, detectou indícios de que o Master vendeu 12,2 bilhões em carteiras de crédito inexistentes ao BRB, que é o Banco Público lá do Distrito Federal, e entregou documentos falsos ao Banco Central para tentar justificar o negócio. E aqui nos informa que essas informações resultaram na Operação Compliance Zero da Polícia Federal. E também foram presos Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, e 3 diretores do banco. O presidente do BRB, que é o Paulo Henrique Costa, também foi afastado. E a liquidação extrajudicial ocorreu menos de um dia após o Grupo Fictor ter anunciado o interesse na compra do Master. E nesta imagem, que é ao lado da matéria, temos aqui da câmera de segurança do aeroporto de Guarulhos, mostrando o Daniel Vorcaro à esquerda, ao receber voz de prisão de Polícia Federal no aeroporto. E sobre a trajetória, Master surgiu há 10 anos e teve uma ascensão meteórica. Também temos aqui um destaque sobre as ligações políticas. Vorcaro cultivou rede que inclui petistas e bolsonaristas. Agora, falando sobre um outro assunto, sob críticas do governo, Câmara aprova projeto de lei antifacção. Foram 370 votos a favor e 110 contrários. A base do governo tentou adiar a votação e foi derrotada. O texto aprovado endurece penas e cria tipos penais para crimes cometidos por integrantes de facções criminosas. Essa proposta passou após negociação entre líderes partidários. Oposicionistas tentaram, mas sem sucesso, incluir no projeto a equiparação de facções ao crime de terrorismo. Agora, a próxima, chamada de capa, é sobre o judiciário. Primeira turma absolve general e condena coronéis de núcleo dos Kids Preto. Ministros sentenciam, em uma decisão unânime, 9 dos 10 réus do núcleo 3 da trama golpista. E as penas chegam a 24 anos de prisão. Sobre os Estados Unidos, temos aqui um destaque sobre derrota de Donald Trump. O Congresso dos Estados Unidos aprova a divulgação dos arquivos de Jeffrey Epstein. Esse projeto obriga o Departamento de Justiça a divulgar arquivos de investigação sobre financista envolvido em escândalo sexual e que morreu na prisão em 2019. E falando agora sobre o Enem, suspeita de vazamento causa anulação de 3 questões. Sobre esportes, a preparação para a Copa, a seleção perde pênalti, joga mal e só empata com a Tunísia. Falando na editoria, agora era do clima, sobre negociações aqui do estado de São Paulo, proposta branda da COP30 para combustível fóssil é alvo de críticas. Aqui nos explica que esse texto desagrada a ambientalistas, mas é considerado coeso e tem um potencial para avanços, de acordo com os especialistas. E sobre São Paulo, Uber e 99 anunciam mototáxi em dezembro, mesmo sem regulamentação. Após decisão do Supremo Tribunal Federal, empresas afirmam que implantarão o serviço dia 11 e a Prefeitura diz que vai recorrer. E por último, temos um destaque do Caderno de Cultura do Estado de São Paulo, que fala sobre artes visuais. Visões de um país sem contornos. A mostra Complexo Brasil, em Lisboa, em Portugal, busca na arte espaço para refletir sobre memória e presente do país. Já no Jornal Globo de hoje, temos aqui a manchete: Polícia Federal prende Vorcaro do Master e banco é liquidado pelo Banco Central. Quem tem até 250 mil investidos no banco será ressarcido no curto prazo. E essa investigação aponta contratos falsos em fraude bilionária
com o BRB. E o banqueiro é detido no aeroporto prestes a embarcar em seu jatinho particular. E o texto desta manchete nos informa o seguinte: o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master, que é uma medida que encerra as operações da instituição diante das suspeitas de gestão fraudulenta e falta de liquidez. O dono do Master, o banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso no aeroporto de Guarulhos na noite de segunda-feira, mesmo dia em que o banco havia anunciado acordo para ser vendido ao Grupo Ficto, que ontem declarou a suspensão do negócio. E para a Polícia Federal, Vorcaro pretendia fugir. Em setembro, a compra do Master pelo BRB, que é um banco controlado pelo governo do Distrito Federal, havia sido vetada pelo Banco Central. E a investigação da Polícia Federal trouxe detalhes de uma possível megafraude na qual o BRB injetou cerca de 12 bilhões de reais no Master. A diretoria do BRB foi afastada pela Justiça. O Master cresceu no mercado por oferecer títulos com pagamentos muito acima dos concorrentes. E hoje, há cerca de 1,6 milhão de pessoas com recursos investidos no Master. E quem tem aplicações de até R$ 250 mil será reembolsado diretamente pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, que recebe contribuições recorrentes dos bancos para atuar em situações de insolvência. E o socorro do FGC, no caso do Master, deve chegar a 48 bilhões de reais, que foi o maior valor já registrado. E ainda o outro destaque é justamente sobre este assunto. Aqui diz que a liquidação do Master põe em risco recursos de aposentados do estado do Rio de Janeiro. Fundo Rio Previdência havia investido 1 bilhão no banco, mesmo após o alerta do Tribunal de Contas do Estado. A crise do Master expôs o risco na gestão do Rio Previdência, que é o fundo de aposentadoria dos servidores estaduais. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, o fundo tem 2,6 bilhões de reais em letras e títulos geridos pelo Master, recursos não cobertos pelo FGC. Cerca de 1 bilhão desse total foi investido mesmo após alertas do TCE sobre riscos de aplicações do Master. E o Rio Previdência diz que o pagamento de aposentadorias não será afetado. E uma outra matéria em destaque também, na edição desta quarta-feira do Jornal Globo, é sobre quem é o Daniel Vorcaro. Jatinhos, laços políticos e futebol na vida do banqueiro ostentação. Agora, falando sobre educação, temos aqui uma polêmica que o Ministério da Educação anula 3 questões do Enem e pede que a Polícia Federal investigue um suposto vazamento. Em uma aula virtual dias antes do exame, um estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará, de Sobral, corrigiu questões similares às que caíram no teste. E falando sobre política, Supremo Tribunal Federal condena núcleo dos Kids Pretos e absolve general por falta de provas. Ministros votam por condenar 9 dos 10 integrantes do núcleo 3 da trama golpista, formado por agentes de forças de segurança. E Alexandre de Moraes defendeu a absolvição do general de reserva Estevam Teófilo. Agora, um assunto internacional. O Congresso dos Estados Unidos aprova a liberação de arquivos do caso Epstein. O projeto passou com folga pela Câmara e pelo Senado e segue para a assinatura de Donald Trump, que por meses tentou evitar a medida, mas mudou de opinião sob pressão política. E falando sobre Trump, o presidente norte-americano Donald Trump recebe líder saudita com elogios à ação em direitos humanos. O presidente apresentou o príncipe Bin Salman, acusado de ordenar assassinato de jornalistas em 2018, como um amigo muito bom. E voltando aqui para a política nacional, com o governo contra,
Câmara aprova texto de derrite para nova lei de combate às facções criminosas. Após 6 versões e sob crítica do Planalto, o projeto passa com folga e vai ao Senado. Em uma votação que evidenciou o tamanho minoritário da base do governo Lula, a Câmara aprovou por 370 votos a 110 o texto do deputado Guilherme Derrite, que cria e modifica leis para o combate a facções do crime organizado. E entre os principais pontos está o aumento da pena dos criminosos para até 66 anos, com agravantes. A tipificação das facções como grupos terroristas, como queria a oposição, ficou fora do texto. E a maior crítica do governo, que orientou o voto contra, é que a criação de um novo tipo penal, similar ao das organizações criminosas, sem alterar o já existente, pode abrir brechas que beneficiem os acusados. E depois dessa tramitação, marcada pela politização do tema, com um projeto enviado pelo governo alterado por um aliado do governador Tarcísio de Freitas, no Senado o relator será Alessandro Vieira, um parlamentar em um alinhamento automático com governo ou oposição. E sobre a COP30 Amazônia, temos aqui a seguinte matéria em destaque. Mapa para eliminação de energia fóssil ganha apoio de 80 países. Uma das principais metas do governo na COP30, roteiro de transição para uso de energia limpa, foi defendido por cerca de 80 países, mas por enquanto permanece fora das negociações formais. E a outra matéria afirma também, traz um destaque, que o presidente Lula comenta a fala de premier sobre Belém e a Alemanha se retrata. Nota do governo alemão cita grande respeito pela cidade depreciada por seu chanceler, que, segundo Lula, deveria ter provado a culinária local, ido a um boteco e dançado. E por último, temos aqui um destaque, uma entrevista da editoria de saúde que aconteceu com a Rosiana Sarney. Ela afirmou o seguinte: a fé me sustenta, mas não deixo de ter medo. Em tratamento de um câncer de mama agressivo, a deputada federal diz que trabalha a cabeça para ser otimista e que a opção de não usar peruca foi gesto libertador. Ela afirma o seguinte: agora estou de frente para o desconhecido. Agora, já na capa do jornal Correio Brasiliense desta quarta-feira, temos aqui um destaque no alto fazendo menção, na verdade, ao mês da consciência negra, para inspirar e refletir. Histórias de Consciência, Mulheres em Movimento, é o evento que o Correio promove hoje, a partir das 14 horas. Painéis vão reunir autoridades, acadêmicas e empreendedoras para celebrar trajetórias de resistência e a força feminina negra. Falando sobre política, PL antifacção é aprovado. Emenda sobre terrorismo foi vetada. Relatório de Guilherme Derrite foi aprovado com facilidade pela Câmara após a 6ª mudança no texto. E a matéria que endurece combate ao crime organizado segue agora para o Senado. A manchete de hoje é na área de economia. Banco Central liquida Master e a Polícia Federal prende Vorcaro e a direção do BRB cai. A operação identifica repasses de 12,2 bilhões de reais do Banco de Brasília ao Banco de São Paulo. Em 2 ações desencadeadas ontem, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, que é suspeito de uma fraude bilionária contra o sistema financeiro do país. E a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero, que culminou na prisão do banqueiro Daniel Vorcaro e também de diretores e um ex-sócio da instituição. E segundo o Banco Central, essa decisão ocorre pela grave crise de liquidez do conglomerado Master, pelo comprometimento significativo da sua situação econômico-financeira, bem como graves violações às normas que regem a atividade das instituições integrantes do SFN. Já
A Polícia Federal identificou a emissão de títulos de crédito falsos pelo Master e que eram comercializados com o Banco de Brasília. O BRB tentou comprar a empresa paulista este ano, que foi uma aquisição barrada pelo Banco Central, mas houve repasses nos períodos de negociação. E há estimativas de repasses da ordem de 12,2 bilhões de reais. O presidente do Banco Brasiliense, Paulo Henrique Costa, que está nos Estados Unidos, teve o seu afastamento pedido pela Justiça e acabou demitido do cargo ontem pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. E mais de 12,4 milhões de correntistas, investidores, serão impactados com o fundo garantidor, devolvendo até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Aqui temos algumas imagens, por exemplo, à esquerda, Daniel Vorcaro foi preso no aeroporto. Ele tentava viajar para o exterior. Já Paulo Henrique Costa foi afastado pela Justiça e demitido do BRB. E preso, Augusto Lima, que é ex-sócio do Master, tinha 1,6 milhão de reais dentro de casa. E o BRB tem também um novo presidente. O Celso Eloy Cavalheiro foi indicado ontem para a presidência do banco. E aqui nesta imagem podemos ver o momento em que os policiais federais estavam fazendo buscas e apreensões na sede do BRB e também na casa do agora ex-presidente do banco, Paulo Henrique Costa. E o contador Antônio Maciel explicou no podcast do Correio Brasiliense como funciona o mecanismo que protege os clientes de instituições como o Master. Ele afirmou durante a entrevista que o fundo garantidor terá um desfalque bilionário. Já uma outra entrevista ao CB.poder, a distrital Paula Belmonte defendeu uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as relações do BRB Master e outros negócios também da instituição do Distrito Federal. Ela diz que a CPI vai se tornar uma prioridade. Agora, mudando de assunto, da editora internacional, Estados Unidos à espera de arquivos do caso Jeffrey Epstein. Já sobre o judiciário brasileiro, Kids pretos são condenados e um general é absolvido. Uma entrevista também em destaque desta manhã de quarta-feira, a cantora Fernanda Takai, à esquerda desta imagem, e a superintendente executiva do ECAD, Isabel Amorim, à direita, defenderam a regulação das ferramentas de inteligência artificial para proteger o direito autoral e evitar prejuízos financeiros em casos de plágio. E por último, mais um destaque para a COP. Aqui diz que a COP30 rascunha documento final com pedido de recursos. O documento, que será lido no encerramento da Conferência do Clima da ONU, começou a ser definido ontem em Belém. A chamada de mutirão global, a proposta pede para os países ricos avançarem no financiamento de ações contra o aquecimento global para chegar a 1,3 trilhão de dólares. Agora, no jornal cearense, O Povo, temos aqui a manchete de hoje, que é para a política. Câmara aprova PL antifacção sem equiparação com o terrorismo. O texto aprovado é a sexta versão apresentada pelo relator Guilherme Derrite. Atendendo a principal demanda do governo, o presidente da Câmara barrou equiparação das facções criminosas com terrorismo. E mais um destaque para o Enem 2025. 3 questões são anuladas após polêmica com o universitário cearense. E no destaque Vida e Arte, Lete Reflete, uma série educativa, estreia no canal FDR 48.1 e na plataforma O Povo Mais. Também em esportes, Brasil fica no empate com Tunísia no último amistoso de 2025. E sobre a política, o Supremo Tribunal Federal condena Kids pretos por trama golpista, mas decide absolver general cearense. Também na economia, o governo do Ceará vai qualificar municípios para ter CAPAG-B.
E sobre o plano diretor, vereadores incluem superemenda que barraria áreas verdes. E Banco Central decreta liquidação do Banco Master e Polícia Federal prende dono do banco. E uma reportagem em destaque é sobre Transnordestina, o que falta para a ferrovia começar a rodar. E por último, falando sobre o Natal de Luz 2025. Campanha terá doação de brinquedos e coral itinerante. E a edição terá o tema Solidariedade. E a abertura será realizada no dia 27 de novembro. Agora, na capa do Valor Econômico de hoje, temos aqui 3 destaques principais no alto da capa. Primeiro, fala sobre o setor agrícola. O ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, defende na COP30 adiamento da divulgação do novo Plano Clima. Sobre gestão, o debate da COP30 oferece importante paralelo com a transformação organizacional, escreve a Raquel Maia. E Brasil e Japão podem criar mecanismo de créditos de carbono associado à pecuária, diz Nakamura, ele que é da Ajinomoto. Sobre bancos, que é a manchete de hoje do Valor Econômico, com suspeita de fraude de 12 bilhões de reais, Banco Central decreta a liquidação do Master e Vocaro é preso. A ação do regulador encerrou uma novela que se arrastava há meses. O banqueiro foi detido quando tentava sair do país. Aqui nos explica que o Banco Central decretou ontem a liquidação extrajudicial do Banco Master. Desde o anúncio de um acordo com o Banco de Brasília, o BRB, há 8 meses, ficou claro que a instituição de Daniel Vocaro enfrentava problemas de liquidez e não conseguiria se reequilibrar sozinha. A quebra do banco não foi uma surpresa e, apesar desse custo inicial de 41 bilhões de reais para o FGC, deve ser absorvida sem maiores traumas pelo sistema financeiro. E ainda assim, desdobramentos importantes tendem a ocorrer, como possíveis mudanças no FGC e os impactos sobre o BRB. Vocaro foi preso pela Polícia Federal na segunda-feira à noite, lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos, de onde tentava embarcar para Malta em um jato privado. Segundo a defesa do banqueiro, ele teria como destino final Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E poucas horas antes da prisão, havia sido anunciado um acordo com a desconhecida Fictor, que prometeu se juntar a um grupo de investidores árabes para injetar 3 bilhões de reais num banco. Segundo investigadores, essa operação teria sido uma cortina de fumaça para facilitar a fuga de Vocaro do país. Apesar da estratégia agressiva do banqueiro na captação de recursos a taxas muito superiores às do mercado, que levou à intervenção, não foi um problema imediato de solvência, mas fortes indícios de fraude. E quando o Banco Central barrou essa operação com o BRB em setembro, encontrou problemas em carteiras de crédito consignado que haviam sido compradas um Master desde o ano passado. Aqui nos diz também que o regulador encaminhou essas informações para a PF, que descobriu que parte desses contratos, que podem somar quase 12,2 bilhões, teriam sido forjados e registrados em um cartório de São Paulo em abril, após pedido de mais informações feito pelo Banco Central no âmbito da auditoria sobre a operação com o Banco do Distrito Federal. E ao longo dos meses, cresceu no Banco Central a percepção que as tentativas de venda do Master serviram para tentar encobrir essas fraudes. E esse caso pode repercutir em empresas de capital aberto. E a FGC terá que desembolsar 41 bilhões de reais a depositantes, inclusive a regra agora pode mudar. E falando sobre política, Câmara aprova texto base do PL antifacção. Aqui nos diz que o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, por 370 votos a 110, o texto base do PL antifacção. E apesar das diversas alterações feitas pelo relator, o deputado Guilherme Derrite
Em um total de 6 versões, o governo fechou questão e decidiu votar contra o texto, sob o argumento de que a proposta retira recursos da Polícia Federal. E o destaque da Federação PT, PCdoB, PV, que buscava suprimir mudanças feitas na distribuição de recursos provenientes de bens apreendidos do crime organizado, foi rejeitado por 298 a 142 votos. A disputa política será travada agora no Senado. Dando continuidade à capa do jornal Valor Econômico desta quarta-feira, temos uma matéria sobre negócios. Stellantis vai produzir carros com Leapmotor. A Stellantis decidiu começar a produzir no Brasil carros da parceira chinesa. Essa informação foi confirmada pelo Valor Econômico e pelo presidente global da companhia, o Antônio Filosa. O Brasil será o primeiro país fora da China a produzir veículos dessa marca e torna-se também um ponto de partida para a Stellantis fazer parte de uma nova fase da indústria automobilística, em que montadoras ocidentais se aliam às orientais para acelerar a eletrificação dos veículos. E Antônio Filosa afirmou o seguinte: durante 20 anos, a China trabalhou de forma visionária para criar o ecossistema necessário para que carros elétricos sejam competitivos. Agora, um outro assunto, uma pesquisa mostra apagamento de DNA indígena. A maior e mais completa pesquisa sobre o DNA do brasileiro, liderada pela Universidade de São Paulo, USP, mostra o apagamento da herança genética indígena. No Brasil, a ancestralidade paterna, detectada pela transmissão do cromossomo Y, é 71% branca, diante de apenas 2,4% de ascendência indígena paterna. A sobrevivência do genoma dos povos originários se dá pela mulher, que responde por 34,85% do DNA mitocondrial, que é responsável pela transmissão materna, frente a 42,49% de ancestralidade africana, 21,88% europeia e 0,77% asiática. E aqui temos a afirmação da geneticista Lígia Pereira, ela que é professora da USP e também coordenadora da pesquisa. Ela afirmou que este achado é evidência biológica de uma história de muito extermínio, que a gente conhece pelos livros. Foi a primeira vez que se mostrou isso de uma forma tão contundente. Lembrando que essa pesquisa foi publicada pela revista Science em maio deste ano. E falando sobre meio ambiente, países defendem na COP30 fim da dependência de combustível fóssil. Um grupo de 82 países desenvolvidos em desenvolvimento apoia que a COP30 lance um mapa do caminho para que o mundo abandone a dependência dos combustíveis fósseis. Esse anúncio foi feito ontem em Belém, na coletiva mais concorrida da Conferência do Clima. Porém, ainda não está claro se será incluído no acordo final algo que torne concreto o que foi decidido em Dubai há 2 anos, que o mundo se afaste do carvão, petróleo e gás de forma justa, ordenada e equitativa. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, Conservação, ou melhor, de acordo com o ministro do Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha, a maioria dos países europeus apoia essa iniciativa. É isso que precisamos para fechar a lacuna de limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius. Agora, sobre os Estados Unidos, temos aqui mais um destaque sobre a divulgação dos arquivos Jeffrey Epstein. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, controlada pelos republicanos, aprovou por 427 votos a 1 a divulgação dos arquivos do Departamento de Justiça sobre o falecido criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein. E voltando agora sobre os assuntos da política nacional no Valor Econômico, temos um texto aqui de Maria Cristina Fernandes. Prisão de Vocaro assusta mais a política do que a de Bolsonaro. Busca de blindagem mostra o que Vocaro é capaz de fazer
para evitar prisão e tirar o sono em Brasília. E deputados criticam Ibanez após a operação da Polícia Federal contra BRB e Master. A bancada de Brasília na Câmara pede investigações. BRB, que é o banco estatal, tentou comprar a instituição de Daniel Vorcaro, preso pela Polícia Federal. Após a operação da PF contra dirigentes dos bancos Master e também do BRB, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi alvo de críticas pela bancada de Brasília no Congresso. O BRB é um banco público do governo distrital e tentou comprar parte do Master. Procurado por meio de sua assessoria de imprensa, Ibanez disse que não comentaria sobre este assunto. O ex-governador do Distrito Federal, o deputado Rodrigo Hollenberg, pediu para a Polícia Federal aprofundar as investigações sobre um possível esquema de organização criminosa no caso. Ele também defendeu que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, deveria decretar a prisão e o afastamento de Ibanez Rocha do cargo. E Hollenberg afirmou o seguinte na tribuna do plenário na Câmara: o governador do Distrito Federal era o padrinho dessa operação. Defendeu com unhas e dentes a compra desse banco Master. Mesmo depois de o Banco Central negar a compra, Ibanez disse que ia insistir. E na direita também houve críticas a Ibanez, que nos informa que o deputado Alberto Fraga, do PL, chamou de rolo puro o negócio envolvendo a compra de parte do Master pelo BRB. E ele disse o seguinte: o Ibanez Rocha vai ter que responder sobre essa irresponsabilidade. Ainda bem que o Banco Central proibiu a compra. Agora, já o senador Exalcio Lucas afirmou que iria pedir informações ao Banco Central para apurar o possível envolvimento do BRB nesse caso. Em abril, o parlamentar chegou a afirmar que apresentaria um requerimento de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar esse caso. Na época, ele chegou a apresentar um pedido de informações ao Banco Central para obter as informações sobre as negociações. E César Felício também escreve uma análise. Governistas buscam capitalizar caso Master, mas cautela deve prevalecer. Lista de aliados de Daniel Vorcaro no mundo político é longa e não se limita à oposição. Sobre o crime organizado, temos aqui a matéria. Com voto contrário do governo, Câmara aprova PL antifacção. Texto de Guilherme Derrite é endossado por 370 votos a 110 e Planalto tentará recuperar a versão original no Senado. E Derrite afirma que não quis se reunir com o Ministério da Justiça e que o projeto do governo, segundo ele, era fraco. Já Davi Alcolumbre anuncia que Alessandro Vieira será relator do PL antifacção no Senado. Esse texto ainda não chegou ao Senado e deve ser votado pela Câmara dos Deputados ainda nesta terça-feira. No caso, foi ontem, dia 18 de novembro. Na política, temos aqui mais um assunto. Às vésperas da prisão, aliados de Bolsonaro fazem ofensiva para evitar papuda e manter a prisão domiciliar. Os aliados argumentam que a saúde do ex-presidente justifica o cumprimento de pena em casa. E aqui nos informa que parlamentares e familiares do ex-presidente pressionam governadores de direita e lideranças partidárias a buscarem um diálogo com os ministros do Supremo para evitar que Bolsonaro cumpra a pena em uma penitenciária comum. Em outra frente, aliados do ex-presidente exploram a saúde debilitada de Bolsonaro, que tem 70 anos de idade, para argumentar que a vida dele corre riscos e a prisão, se, no caso, a prisão domiciliar não for mantida. E pela primeira vez, Supremo absolve um réu da trama golpista. Outros 9 integrantes do Núcleo 3, composto quase que integralmente por kids pretos, foram condenados por unanimidade. E no caso, o réu que foi absolvido foi o general Teófilo Gaspar,
Ministros entenderam que não há provas que corroborem acusações contra um militar. Outro destaque, PGR é contra pedido de extinção de pena de sede na trama golpista. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi condenado a 2 anos de reclusão. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. E o governo do Ceará não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras, a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. Para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem Tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todos. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques desta segunda edição pelo site do jornal O Globo. Iniciamos aqui com um destaque, que na verdade é um texto de Malu Gaspar. Polícia Federal investigará a operação bilionária do Master com Rio Previdência e fundos de pensão de estados. Rio, Amapá, Amazonas e a cidade de Maceió, todos controlados pelo Centrão, fizeram aplicações nos fundos do Banco Master. E ainda sobre a investigação da Polícia Federal, BRB fez registros contábeis em respaldo documental após comprar carteiras do Master, aponta o Banco Central. Aqui diz que a área técnica do Banco Central apontou que um elevado apetite por aquisições gerou impactos operacionais na estatal. E sobre a situação da liquidação do banco, FGC tem recursos para ressarcir clientes do Master? E como deve agir quem tem até 250 mil em CDBs do banco? Aqui nos informa que os fundos o fundo, na verdade, deve consumir 1/3 de suas reservas, que somam um pouco mais de 120 bilhões de reais, com ressarcimento de depósitos e investimentos, mas terá de antecipar contribuições dos bancos. Já sobre o Congresso Nacional, temos aqui este destaque para a política. Veja o que mudou com a aprovação do PL antifacção e os próximos passos agora no Senado. Um texto foi aprovado na Câmara com texto criticado pelo governo e expõe uma base frágil do presidente Lula. E resistência de Pacheco em disputar a eleição em Minas Gerais dificulta a aprovação de Messias ao Supremo Tribunal Federal. Lula apostava em acordo sobre candidatura a governador para pacificar ambiente no Senado. E ainda falando sobre a economia, dias antes de ser preso, Daniel Vorcaro fez acordo com um clã de banqueiros em processo de quase R$500 milhão. No carrossel de imagens do site do Globo, temos aqui a primeira foto. Não tenho medo da morte, não quero é sofrer, diz a Rosiana Sarney, que trata um câncer de mama aos 72 anos de idade. E sobre clima, ciclone vem aí, instabilidade cresce e Rio e São Paulo têm previsão de temporais para quarta-feira. Agora, um assunto para o meio ambiente. Sede da COP30, um rio que nasce em mansão e vira esgoto na área pobre de Belém e expõe contradições sociais. E um professor da Universidade de São Paulo afirmou o seguinte:
é mais difícil combater os ultraprocessados do que o tabaco. E esse professor criou uma classificação dos alimentos. O epidemiologista Carlos Monteiro cunhou o termo ultraprocessado em 2009 e coordena uma nova série especial sobre produtos. Já um próximo assunto, que também está em destaque aqui no site do Globo: quem sobe e quem desce na seleção após última data FIFA do ano e quem pode estar garantido no caso, é que é sobre a Copa do Mundo. E Polícia Federal faz operação contra grupo suspeito de produzir nudes falsos de deputados e senadores. Imagens eram geradas por inteligência artificial e os suspeitos também faziam alusão ao nazismo. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação contra suspeitos de produzir imagens falsas de teor sexual com parlamentares federais. O grupo, que é do Rio Grande do Sul, é investigado pelos crimes de apologia ao nazismo, racismo e exposição indevida da intimidade sexual. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Lajeado, no Rio Grande do Sul. As medidas judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Caxias do Sul. Aqui nos explica que esse inquérito teve a sua origem após a Polícia Legislativa do Senado Federal instaurar um procedimento para apurar postagens indevidas feitas nas redes sociais por este grupo. Agora falando sobre uma polêmica: talento universitário. O Ministério da Educação deu prêmio de R$5 mil a vendedor de cursinho que antecipou questões do Enem. Após a repercussão desse caso, a publicação foi removida das redes do Ministério. 5 dias antes da prova, Edclay Teixeira apresentou itens muito semelhantes aos que caíram no exame de domingo. Aqui nos explica que o autor de uma live de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, o estudante de medicina Edclay Teixeira recebeu do Ministério da Educação um prêmio de R$5 mil pelo Prêmio CAPES Talento Universitário, mesmo programa que ele afirma ter usado para memorizar questões de pré-testes do INEP e também alimentar o curso preparatório que vende na internet. O jornal Globo chegou a acessar uma dessas publicações no Instagram, mas depois ela foi apagada, assim como no X e no Facebook. Essa publicação também foi removida no LinkedIn do Ministério da Educação posteriormente, após a repercussão negativa desse caso. Ele usou o prêmio de R$5 mil para investir em ferramentas essenciais para o seu curso de medicina. Ele afirmou durante o vídeo o seguinte: é o reconhecimento que dá um gás incrível para continuarmos nos dedicando. Já nas redes sociais, Edclay afirmava participar das provas usadas pelo MEC para testar questões do Enem e diz reutilizar detalhes que consegue memorizar nesses pré-testes em suas aulas. Nos perfis, constrói a imagem de alguém capaz de antecipar o estilo e até mesmo o conteúdo dessas perguntas. Já nos stories do Instagram, chegou a listar outros itens que teria trabalhado com membros de seu grupo de estudo. E de acordo com o perfil de Edclay de Souza Teixeira, no site Escavador, ele cursa o 5º período de Medicina na Universidade Federal do Ceará, lá em Sobral, e possui uma empresa dedicada ao ensino pré-vestibular que ministra aula de todas as áreas do conhecimento. Edclay também afirma ter tido acesso antecipado a itens utilizados nas edições de 2023 e 2024 e que trabalhou esses conteúdos em seu curso. E um dos materiais disponibilizados por ele é intitulado o seguinte: essas questões estarão no Enem 2023. E segundo as informações do Google Drive, o arquivo foi criado em 8 de junho daquele mesmo ano. E no documento, ele relata ter participado do pré-teste chamado Prêmio CAPES Talento Universitário e, com a ajuda de 5 amigos, conseguiu lembrar de 90 questões inéditas. E aqui nos diz
que a live mais recente, transmitida em 11 de novembro de 2025 no YouTube, mostra o estudante corrigindo itens de diferentes áreas. E no número 34, ele apresenta uma pergunta de biologia sobre espécies que evoluem e permanecem restritas a ambientes específicos. E a prova deste ano trouxe uma questão sobre este mesmo tema, como enunciado distinto, mas 4 das 5 alternativas idênticas às usadas por Ed Clay, inclusive a correta. E antes da aplicação do Enem, o MEC testa questões em avaliações nacionais para avaliar a qualidade e nível também de dificuldade dessas questões. São esses pré-testes que, segundo o estudante, lhe permitiram armazenar na memória o conteúdo que depois utiliza em seus materiais e aulas. E, por fim, procurados pelo Jornal Globo, Ed Clay, o MEC e o INEP não se manifestaram até o momento. E ainda sobre este assunto, veja tudo sobre a anulação de questões do Enem pelo MEC. Isso porque o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que 40 mil pessoas tiveram acesso à live. Aqui nos explica que a live de um estudante de medicina, como nós vimos, é estudante da Universidade Federal do Ceará, em Sobral, 5 dias antes do Enem 2025, que corrigiu questões praticamente idênticas às que caíram na prova do último domingo, levou o MEC a acionar a Polícia Federal e anular 3 questões do teste. A pasta também definiu que vai antecipar a divulgação do gabarito oficial de quinta-feira para esta quarta, às 10 horas da manhã. E somente neste momento será revelado quais perguntas foram canceladas pelo Ministério da Educação. Em nota, o MEC informou que a Polícia Federal foi acionada para apurar a conduta e a autoria na divulgação das questões e que a equipe técnica, que faz parte da comissão responsável pela elaboração do exame, analisou as circunstâncias e decidiu, com base em informações sobre a montagem do teste, pela anulação de 3 itens aplicados na prova. No entanto, há pelo menos 2 outras perguntas que foram trabalhadas por Teixeira na live, que possuem alguma similaridade com o que foi cobrado na avaliação. E nesta matéria temos o destaque do MEC, a nota, na verdade, do MEC aqui. Nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame. Na divulgação observada nas redes, foram identificadas similaridades pontuais entre os itens. Agora, mudando de assunto, falando sobre política internacional, assassinato de influenciadora reacende o debate e pressiona a premier italiana por políticas em prol das mulheres. Caso Pamela Giannini expõe falhas nas políticas de Giorgia Meloni e levanta críticas sobre desigualdade de gênero e proteção às mulheres na Itália. E Pintura de Clint se torna a segunda obra de arte mais cara vendida em leilão. Isso porque a obra foi vendida por 236 milhões de dólares. Falando agora sobre cultura, Rua do Senado, no Rio, é eleita a mais legal do mundo em 2025, em novo ranking da Time Out. E sobre a neta brasileira de Marlene Dietrich, repassa infância no interior de Minas Gerais em peça autoficcional. Agora um outro assunto, mercado de luxo cresce no Rio e dobra participação nos lançamentos imobiliários. Segmento de alto padrão cresce 7% e já responde por 8,8% dos lançamentos imobiliários na cidade, afirma a pesquisa. Ex-espião russo e filha descrevem terror do envenenamento atribuído a agentes de Putin. Quando parei de sonhar, haviam se passado 21 dias. Um outro assunto é sobre o Rio de Janeiro, a zona oeste da região. Operação contra roubo e desmanche de carros deixa 2 feridos e 2 mortos na Vila Kennedy. E droga é encontrada em escola. A ação contra o Comando Vermelho tem 16 presos e armas foram apreendidas. E ainda sobre tecnologia, temos aqui a informação que a Apple inicia a venda de MacBook Pro e iPad Pro com chip de IA aqui
no Brasil. Sobre esportes, dúvida para Libertadores. Pedro, do Flamengo, sofre lesão muscular na coxa esquerda. E caso Epstein evidencia que domínio de Trump sobre republicanos mostra sinais de enfraquecimento. E Casa Branca rejeita oferta de Maduro de renunciar em 2 anos, diz New York Times. E uma jovem de 18 anos é encontrada morta debaixo de cama durante um cruzeiro para o Caribe. E a tripulação partiu de Miami. Por ter acontecido em águas internacionais, a FBI é o responsável pela investigação e já estão, inclusive, apurando o caso. Falando sobre negócios, a namorada de Vorcaro voava para Dubai em outro jato do banqueiro no momento da prisão e deu meia volta. O próximo assunto também é um texto de Bernardo Melo Franco. Só camaradagem explica a atração de governos Castro e Ibanez pelo Banco Master. Lembrando que a Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro sob a acusação de fraude bilionária e falta pegar quem o ajudou a chegar tão longe. E Vorcaro contratou Temer para ajudá-lo em negociações árabes, como a gente consegue observar aqui nesta fotografia. Daniel Vorcaro, juntamente ao ex-presidente Temer, com investidor em Abu Dhabi. E Master e BRB fabricaram contratos para justificar o desvio de 12,2 bilhões de reais, afirma a investigação. Títulos de créditos falsos teriam sido registrados no único dia de abril em um único cartório de São Paulo, meses depois desses desvios. Falando agora sobre saúde, segundo especialistas de Harvard, caminhar é bom a partir dos 60, mas este exercício é melhor. O sedentarismo e a falta de massa muscular são as principais causas de um envelhecimento com mais dores e problemas de saúde. Um outro assunto também destaque nesta segunda edição: na quadra da Praia de Ipanema, a oportunidade vem de 80% dos estúdios numa só tacada. E facções estão em quase metade do território amazônico. CV, PCC e grupos estrangeiros são ativos nessa região. Aqui nos diz que o crime organizado está presente em 344 dos 772 municípios mapeados por estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E a facção fluminense Comando Vermelho se destaca como hegemônica na região amazônica. Falando sobre criminalidade, temos aqui esta matéria. Plataformas como Meta e TikTok removem perfis do tráfico. E uma delas testa um novo sistema para proteger os jovens. As empresas desenvolvem campanha educativa com especialistas para evitar o contato de crianças e adolescentes com o crime organizado. Imagens de jovens empunhando fuzis ou circulando em motos sem placas, muitas delas roubadas, tornaram-se comuns em perfis associados a organizações criminosas nas redes sociais. Isso porque, de acordo com a reportagem do próprio jornal, publicada na última segunda, trata-se de uma estratégia de marketing do tráfico para conseguir atrair seguidores e cooptar os adolescentes. Além de remover as contas identificadas pela reportagem, as plataformas têm testado novos sistemas de proteção voltados ao público mais jovem, entre elas a Meta, que é dona do Instagram e do Facebook. Falando sobre transporte público, a Prefeitura do Rio autoriza a distribuição de novas autonomias de táxis em meio à disputa com aplicativos. Paz sanciona a regra que amplia a frota potencial para 34,5 mil táxis e autoriza a distribuição de 2.324 novas autonomias, mesmo sob alerta de especialistas para os impactos nesse setor.
E Rio de Janeiro tem previsão de chuva nesta quarta, mas o tempo deve melhorar no feriado de amanhã. E sobre as armas da Guarda Municipal, aqui diz que essas armas chegam à Prefeitura. Veja o número e também saiba quantos alunos foram reprovados. Sobre cultura e entretenimento, Madonna, a cantora, nunca toma sol e conhece os riscos da deficiência de vitamina D. E com o rosto torto após uso de botox, a Maíra Cardi coleciona plásticas de reconstrução, a íntima correção de peito. Agora um outro assunto, Conceição Evaristo e as irmãs Nardal são homenageadas no primeiro Festival Literário da Igualdade Racial. Agora sobre saúde e bem-estar, um cérebro sem cabeça. Estudo na Itália encontra sistema nervoso espalhado no corpo de ouriço do mar. E uma simples mistura caseira promete transformar a energia de casa. Aqui diz que essa técnica pode funcionar como um purificador de ambiente barato, fácil e também eficaz. E aqui, no caso, é a combinação do alecrim com o sal grosso. Já em esportes, Coração garante vaga na Copa e se torna o menor país a disputar o torneio. E com currículos internacionais, Thiago Silva e Jorginho protagonizam Fla-Flu no Brasileiro. E no skate, com sucesso olímpico e fenômenos como Raíssa Leal inspiram a nova geração e também trazem uma maior visibilidade para esse esporte. Em negócios e finanças, o que a crise do Master diz sobre a saúde do sistema bancário brasileiro. E veja o que dizem os analistas e o próprio Banco Central sobre este assunto. INSS. Pensionistas e herdeiros podem pedir devolução de descontos irregulares de segurados falecidos. E na tecnologia, o WhatsApp chega ao Apple Watch. Saiba como usar o aplicativo no relógio sem precisar do celular. E aqui na coluna Valor Investe, como acionar o FGC e veja o passo a passo. Após o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial do Banco Master, os brasileiros com depósitos e investimentos de renda fixa emitidos pelo banco conseguirão dinheiro de volta. Nos assuntos internacionais, o guerrilheiro mais procurado da Colômbia ameaça eleições após atentados de Petro. Em maior incêndio urbano no Japão desde 76, destrói 170 edifícios e força o deslocamento de moradores. E assassinato de influenciadora pressiona a Premier italiana por políticas para as mulheres no país. E justiça turca determina a libertação de cartunista acusado de insultar presidente em rede social. Outro assunto. Conheço um irlandês que esperava fazer fortuna ao quebrar recorde, mas saiu sem um tostão no bolso. E sobre catfish, como Juliana Paz e outras celebridades tiveram suas imagens usadas em golpes do amor. Agora, no Correio Brasiliense desta quarta, após audiência de custódia, a Justiça mantém a prisão de Daniel Vorcaro. E a deputada Paula Monte afirma que o BRB é da população do Distrito Federal. E essa liquidação do Master deve afetar 515 trabalhadores e 12 milhões de clientes. Agora temos aqui um assunto sobre o Distrito Federal. Donos de padarias e farmácias da região são alvo de operação por fraude de 15 milhões de reais. A investigação visou desarticular um grupo de empresários acusados de montar uma empresa de fachada para sonegação de impostos. E, no caso, essa investigação aponta que o esquema funcionou entre 2017 e 2022 e provocou um prejuízo estimado em 15,5 milhões aos cofres do Distrito Federal. Agora, sobre o combate ao crime organizado aqui no nosso país, a Câmara aprova a PL antifacção sem proposta antiterrorismo.
Alessandro Vieira é escolhido para relatar PL antifacção no Senado. E Gleisi Hoffmann chama de lambança legislativa o relatório de Derrite. E sobre consciência negra, Correio promove hoje às 14 horas debate sobre o mês da consciência negra. Esse encontro vai discutir consciência, identidade e também atuação de mulheres negras. E sobre Daniel Vorcaro, temos uma matéria aqui do Correio. Aqui diz que Daniel Vorcaro é um meteoro na Faria Lima. Aos 42 anos, dono do Master, teve uma passagem agressiva no mercado financeiro. Negócio com BRB, alertou o Banco Central. Entenda também a operação da Polícia Federal e como ela vai mexer no mercado. E o aplicativo da FGC se torna o mais baixado do Brasil, superando o ChatGPT. Até mês passado, o aplicativo contava com menos de 5 mil downloads em todo o mundo. Como a gente consegue observar aqui, quais são os 3 aplicativos mais baixados no Brasil agora, após esse caso do Banco Master, que aconteceu logo após a liquidação do banco pelo Banco Central. E aqui informa que ontem, na última terça, ele desbancou o ChatGPT, que obteve 71 milhões de downloads no mês passado, e o Google Gemini, com 26 milhões de downloads. Um outro destaque também, o mundo político reage a prisões após a operação da Polícia Federal, que implica a BRB. Parlamentares e autoridades da esquerda e da direita criticaram a gestão do BRB e também o governador distrital, que é o Ibanez Rocha. E o Supremo condena Kids Pretos e absolve general na trama golpista. Sobre os Estados Unidos, a vítima, na verdade, brasileira de Epstein celebra a abertura de arquivos. E ainda falando sobre o mês da consciência negra, afroempreendedorismo cresce, mas os desafios ainda persistem. Em Vagalumes, o Distrito Federal corre risco e especialistas explicam como preservar esses animais. Sobre o Brasileirão, temos aqui um destaque: as logísticas de Flamengo e Palmeiras para resgatar os convocados. Sobre a investigação da Polícia Federal, MEC aciona a PF e anula 3 questões do segundo dia do Enem. Na Conferência do Clima, primeiro rascunho está na mesa de negociações da COP30. Agora, na editoria especial COP30 do Correio Brasiliense, temos aqui a primeira matéria. Na COP30, servidores ambientais denunciam a desvalorização. Na literatura, artistas lançam obras para aproximar crianças também desse debate climático. E o ministro alemão elogia Brasil após crítica de chanceler. Isso porque o chanceler, o Friedrich Merz, compara a Alemanha ao Brasil e diz ter ficado feliz ao ir embora de Belém. Agora, nos assuntos da editoria de cidades aqui do Correio Brasiliense, temos aqui uma entrevista em destaque que aconteceu ao CB.poder. A Fernanda Takai e Isabel Amorim defendem artistas plagiados por inteligência artificial. Falando sobre tributação, morador de Taguatinga leva prêmio de R$1 milhão do Nota Legal. E sobre trânsito, uma passageira fica ferida após colisão entre caminhão e ônibus na Estrutural. E alunos e professores são atacados por abelhas em escola da Asa Sul. Um outro assunto em destaque diz que hospital entra na nova rede nacional de hospitais inteligentes do SUS. A iniciativa conecta unidades de alta complexidade a sistemas de inteligência artificial. E no caso, o hospital em questão é o Hospital Universitário de Brasília, HUB. Um outro destaque é sobre serviços. Quadras da Estrutural ficarão sem energia nesta quinta-feira, amanhã. Na legislação em destaque, PL propõe desconto no IPVA a motoristas sem infrações. E sobre essa crise no mercado financeiro, saiba quem é Celso Eloy, novo presidente do BRB.
Um destaque para o tráfico também, adolescente embarca em carro de aplicativo para levar skunk para a Asa Norte. Em Ceilândia, um caso de violência, um homem é morto com tiros na cabeça no meio da rua. E grupo do Distrito Federal furtava, adulterava e enviava motos para revenda. E sobre o Saidão, pelo menos 180 presos não retornaram às cadeias este ano após essas saídas temporárias. Esse número é estimado porque parte dos custodiados foi recapturada ou voltou voluntariamente após a evasão. No penúltimo saidão deste ano, na sexta-feira, dia 14 de novembro, 24 detentos não voltaram à prisão. E de acordo com a SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, a taxa de evasão registrada nos 8 saidões de 2024 oscilou entre 1,02% e 1,80%. Nos destaques para a política, após atacar servidores na Câmara, homem é preso. A Associação de Linguística lamenta a lei que proíbe a linguagem neutra. E Pacheco reforça que não quer disputar governo de Minas. Sobre a segurança pública, Caiado equipara do narcotráfico ao narcoterrorismo. E sobre a PL antifacção, Derrite afirmou o seguinte em crítica ao governo: preferiu nos atacar. Agora, nos destaques sobre Brasil, temos o primeiro caso em São Paulo. Polícia prende suspeito de matar jovem de 20 anos na frente do pai. E Brasil planeja demarcar 63 milhões de hectares de terras indígenas. E escritório divulga detalhes sobre advogado morto. Sobre transporte público, passageiros saem no tapa dentro de um ônibus. Falando sobre economia, Correio está entre os vencedores do prêmio ABDL de jornalismo. E saiba como clientes e investidores serão afetados com essa liquidação do Banco Master. E ainda falando sobre Master, Polícia Federal apreende 1,6 milhão de reais em espécie na casa de ex-sócio. E Geraldo Alckmin segue otimista com a redução da Selic. Sobre esportes, primeiro assunto de hoje aqui é uma análise. Seleção lembra aluno displicente que faz de tudo para ficar de recuperação. E sobre o futebol gaúcho, Grêmio é punido por dívida e sofre transfer ban da FIFA. E Brasília larga na frente, mas leva a virada do Minas pela Superliga. E torcida se anima com reforço do São Paulo contra o Corinthians. Já nos assuntos sobre ciência, supercomputador japonês recria a Via Láctea e consumo de ultraprocessados gera um alerta internacional. E estresse materno também acelera a dentição do bebê, aponta um estudo. Já sobre educação em carreira, aqui no Correio, confira os gabaritos extraoficiais do segundo dia de provas do Enem. E sobre o funcionalismo, entenda o que está em jogo com a reforma administrativa. Agora, essa matéria afirma que o governo vai criar 8,6 mil cargos de professores e técnicos de educação. Em evento que também agraciou 262 pessoas com a Ordem Nacional do Mérito Educativo e marcou os 95 anos do Ministério, Lula encaminhou ao Congresso 2 mensagens legislativas que visam reforçar a estrutura de recursos humanos da educação pública. Na Folha de São Paulo, na editoria de política, a primeira matéria diz que o relator da CPMI vê tentativa de fritura do presidente do INSS e critica o número 2 do órgão. O Alfredo Gaspar afirma ter ouvido sobre proximidade de Léa Bress com o ex-presidente preso. E segurança pública une novamente Centrão e bolsonarismo na Câmara contra Lula. E governo foi derrotado por ampla maioria no PL antifacção, que foi relatado por Derrite e comandado por Hugo Mota. Também temos aqui mais umas novidades sobre o caso do ex-presidente.
acórdão abre margem para Moraes decretar prisão de Bolsonaro em regime fechado na semana que vem. O Supremo publicou essa decisão nesta terça, abrindo a contagem de prazos para novos recursos da defesa. Líder do PT fala em crise de confiança do governo com Mota após a votação do PL antifacção. E Supremo absolve pela primeira vez réu na trama golpista, considera mais 9 culpados e acumula já 24 condenações. Primeira turma do Supremo não viu provas suficientes para condenar general da reserva Esteban Teófilo. E Lula segura a sanção de isenção no imposto de renda para turbinar lançamento de bandeiras de campanha no Planalto. A expectativa de integrantes do governo é que a cerimônia seja realizada um dia antes do prazo. E partidos com ministérios entregam 60% dos votos favoráveis ao texto de derrite para o PL antifacção. PP, PDT, União e PSD tiveram mais de 90% dos seus votos favoráveis ao texto combatido pelo governo. E antes de darmos continuidade com os destaques sobre política aqui do Folha de São Paulo, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, aqui na TV da Transparência, o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda e seus convidados. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Dando continuidade agora no site do jornal O Estado de São Paulo, temos aqui um destaque para a liquidação extrajudicial do Banco Master. Fundos de pensão de servidores de estados e municípios podem perder quase 2 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Previdência, 17 fundos de funcionários públicos fizeram investimentos em papéis do banco e procuradas instituições não responderam, exceto o Rio Previdência, que diz garantir o pagamento. O dono do Master recebeu voz de prisão da PF no raio-x do aeroporto de Guarulhos. IBRB contratará auditoria externa para apurar as denúncias que derrubaram o seu presidente. Agora, falando sobre insegurança pública, mini cracolândias e droga mais forte que o crack. As novas dinâmicas do tráfico na região da Amazônia. Um estudo divulgado nesta quarta-feira, durante a COP30, mostra que espaços de uso contínuo de drogas envolvem até mesmo mulheres com crianças pequenas, na região da tríplice fronteira com Peru e Colômbia. E Comando Vermelho, PCC e até uma organização criminosa da Venezuela. Veja as 17 facções ativas da Amazônia.
Inclusive, também temos a notícia que o PCC e mais facções usam drone para driblar polícia na Amazônia. ICV do Amazonas paga até 150 mil por condomínio no crime no Rio e bandidos fazem até home office. E como o CV cresce após morte de líder miliciano, conquista de espaço na Amazônia e rivaliza com o PCC. Agora uma outra matéria, também falando sobre essa questão da segurança pública. O governo Lula prevê caos jurídicos com texto aprovado e vai tentar salvar projeto antifacção no Senado. Hugo Mota afirmou o seguinte sobre essa PL. Quem votou contra tem que hoje dar a sua cara à tapa. Já na seção de opinião do Estado de São Paulo, temos aqui o primeiro texto. Há muito a explicar no caso Master. Liquidação do banco e prisão de Vorcaro não encerram um escândalo sobre o qual muita gente deve explicações. Já o segundo texto, o resgate de Gaza, o Conselho da ONU aprova plano realista que reconhece não ser possível reconstruir Gaza sem desarmar o Hamas. E o terceiro texto tem aqui o seguinte tema: o cidadão agradece. Proibição de uso da linguagem neutra em comunicações oficiais do Estado brasileiro é a verdadeira inclusão. Sobre o Supremo, temos aqui a primeira matéria do site de notícias. O presidente do Supremo Tribunal Federal destaca o papel da advocacia para a defesa da democracia constitucional. Em cerimônia dos 95 anos da OAB, o ministro Edson Fachin afirmou que uma advocacia autônoma e combativa é sinal de uma democracia pujante. O presidente do Supremo e do CNJ recebe OEA para tratar sobre direitos humanos e democracia no continente americano. O ministro Edson Fachin e Albert Randim, discutiram a cooperação entre o Judiciário Brasileiro e a OEA. A OEA é a sigla para a Organização dos Estados Americanos, em matéria de observação eleitoral. Como a gente consegue aqui observar nesta imagem, o encontro dos dois. E na Rádio Justiça, letramento racial é tema de reportagem no Jornal da Justiça. O programa Entre Texto destaca o livro Diálogos pelo Clima, Mulheres no Debate Climático. Temos aqui o destaque para a ação penal número 2696. Penas do Núcleo 3 variam de 1 ano e 11 meses a 24 anos de prisão. Dos 10 réus, 1 foi absolvido e 2 podem ser beneficiados por acordo para evitar a prisão. E página reúne conteúdos especiais sobre os 37 anos da Constituição Federal. Esse espaço oferece ao público um panorama da atuação do Supremo durante esse período. Um outro destaque, também aqui no site de notícias, terceiro STF escuta ouvirá representantes de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Esse encontro ocorrerá agora no dia 27 de novembro e formulários para inscrição e envio de relatos estão também disponíveis. Agora, mais um assunto para a ação penal 2696, um outro destaque. O relator vota para condenar 9 réus no Núcleo 3 da tentativa de golpe. E como nós vimos já anteriormente, o ministro Alexandre de Moraes votou pela absolvição do general Estevão Teófilo Gaspar e pelo reenquadramento das condutas de 2 dos demais réus da trama golpista. Agora, temos aqui no site de notícias da Agência Brasil, proporção de quem estava em home office recua em 2024 e chega a 7,9%. Mais de 6,5 milhões exerciam atividade profissional no domicílio. Na economia, apenas 1 em cada 4 trabalhadores por conta própria tem um CNPJ.
De acordo com o IBGE, o Brasil tinha 6,6 milhões nessa condição em 2024. E o número de sindicalizados no Brasil para de cair e chega a 9,1 milhões. O contingente representa 8,9% dos trabalhadores ocupados. E Mendes suspende julgamento de governador do Acre no STJ por 15 dias. E a ANEEL mantém bandeira vermelha 1 na conta de luz no mês de novembro. Na área da cultura, a Festa Literária das Periferias celebra pensadores negros no Rio de Janeiro. O evento cultural começa nesta quarta, no viaduto de Madureira. E concessionária Motiva anuncia a venda de operação no ramo aeroportuário. Também temos aqui um outro destaque sobre a COP30. Vila da Barca, em Belém, expõe desafios da justiça climática. COP das Baixadas mobiliza ação climática nas periferias do Pará. Também na economia, Caixa paga a Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4. E BRB nega bloqueio de bens após a operação da Polícia Federal. Segundo o banco, a decisão judicial exclui a instituição de medidas. E a Câmara aprova texto base do projeto de lei antifacção. Também no Judiciário, a Justiça suspende novos licenciamentos no antigo Comperj. A decisão determina a adoção de medidas para reduzir impacto no meio ambiente. E PGR é contra pedido de CID para extinguir pena na ação do golpe. Esse parecer foi enviado ao Supremo pelo Procurador-Geral Paulo Gonet. E na saúde, temos aqui a informação que ultraprocessados já são quase 1/4 da alimentação dos brasileiros. Um levantamento em 93 países mostra que o consumo aumentou em 91. Um outro assunto em destaque sobre educação: a anulação das 3 questões do Enem ocorre por precaução, afirma o ministro. O possível vazamento vai ser investigado agora pela Polícia Federal. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou em entrevista na terça que a anulação de 3 questões do Enem ocorreu por precaução e para manter a lisura no concurso. O possível vazamento das perguntas vai ser investigado pela Polícia Federal. Segundo o ministro, o Enem dispõe de um banco de perguntas e os itens são utilizados em um pré-teste com diferentes grupos de estudantes. Ele disse o seguinte, o ministro Camilo Santana: segundo as informações que eu tenho, uma pessoa que participou desse pré-teste divulgou e fez essa fala em uma live. E o INEP, mais cedo, informou que teve relatos de uma possível antecipação de questões similares às do Enem. E Camilo Santana expressou, ainda na entrevista, que o Enem foi um sucesso e os candidatos e familiares devem ficar tranquilos com esse exame. Ele disse o seguinte: o que ocorreu foi que houve ruídos em rede social. Eu determinei ao INEP de imediato, quando tomei o conhecimento, que apurasse e tomasse as medidas cabíveis. E o Camilo Santana ressaltou ainda que a anulação leva em conta garantir que nenhum candidato fosse prejudicado. Ele afirmou que o INEP anulou, mas continuam valendo todos os outros 87 itens e também a redação. As investigações de possíveis fraudes no Enem são de competência da Polícia Federal, porque as provas são serviço federal de interesse público. O Enem é condenado pelo INEP, autarquia, ou melhor, o Enem é coordenado pelo INEP, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação. Agora, falando sobre a economia, Rio Previdência garante pagamento de aposentadorias após o caso Master. Isso porque a autarquia aplicou quase R$1 bilhão no Banco Master, que foi liquidado. Um outro assunto: Bolsa e dólar caem em dia de liquidação do Banco Master. Ibovespa recua 0,3%
E a moeda estadunidense fecha a R$ 5,31. E a AGU entra com ações contra descontos irregulares em benefícios do INSS. O órgão protocolou na Justiça 14 ações contra entidades associativas. E Brasil desperdiça pênalti e não passa de empate com Tunísia. A partida marcou a despedida da seleção brasileira do ano de 2025. Sobre esportes, Brasil fecha torneio internacional de tênis de mesa com 17 pódios. O país conquistou 4 ouros, 3 pratas e 10 bronzes no Egito. Pacto Global para proteger manguezais tem adesão de 46 governos. Estados fortalecem a agenda climática com ações locais e integração. E cesta de Natal deverá ter alta de 4,5%, abaixo da inflação de 2024. Todos os itens da lista sofreram altas, com exceção do azeite. E ainda na Agência Brasil, temos aqui a informação que o país tem apoio de mais de 80 países para o fim de combustíveis fósseis. A coalizão amplia a pressão na COP30, enquanto a sociedade quer protagonismo. E saiba também como resgatar o dinheiro investindo no Banco Master. Os depósitos de até 250 mil por pessoa estão garantidos pelo FGC. E Supremo define penas de 9 réus condenados pela trama golpista. Essa medida foi definida ontem, no caso terça-feira, dia 18 de novembro, pela primeira turma da Corte. Também sobre a economia, temos aqui a informação que a Selic alta afetou negativamente a atividade econômica, afirmam os economistas. O mês de setembro apresentou um recuo de 0,2%. E Lula defende o estado do Pará após a repercussão da declaração de chanceler alemão. Friedrich Merz disse publicamente que ninguém da equipe quis ficar em Belém. Agora temos aqui, ainda nesta matéria, aqui diz que o presidente Lula rebateu ontem uma declaração dada pelo primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, no último dia 13 de novembro, que fazia uma comparação depreciativa de Belém com Berlim, que é a capital da Alemanha. E o presidente Lula afirmou o seguinte: Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará e a cidade de Belém, afirmou o presidente brasileiro durante a cerimônia de inauguração da ponte que liga Xambioá, Tocantins, a São Geraldo do Araguaia, lá em Pará. E esses foram os principais destaques dos sites dos principais jornais aqui do nosso país. Quero agradecer a você que nos acompanha e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.